Vamos lá, galera medonha. Sextou aqui com os mestres do concurso militares. Vamos lá, chama, chama, chama! Vamos chamar a gurizada aí. Hoje temos aí o nosso amigo Vini, lá da nossa querida Fortaleza, com sua marquinha de sol. Nosso querido Anchieta, com seu cabelo nevado. E o nosso amigo Jacomilha aí, que vem hoje nos presentear com a sua presença. Estamos aí com mais um mestre dos concursos militares. Hoje, nosso tema é futebol. Graças aos gremistas, alegria do Rio Grande do Sul, né? Porque o outro time, né, que causa até urticária quando se fala, está de mal a pior. Mas vamos lá, então. Hoje nós começamos falando um pouco aí, nosso tema gerador é futebol. Nesse sextou aí, pô, sexta-feira o cara, em vez de estar tomando a cervejinha, né, Anchieta, tá aqui assistindo os loucos falando sobre matemática, geografia e física. Vamos lá, Anchieta, vamos lá. Hoje é o Vini que começa, hoje é o Vini. Vai, Vini, a bola é sua. Beleza. Vamos lá, então, amados. O meu amigo Fabiano vai projetar para nós a relação do conteúdo e a gente começa com o Estado Novo, a transição, no caso dos regimes, né, democráticos no Brasil, o processo que vai ser fundamental para o entendimento da prova de História e Geografia. E uma das coisas que tem aparecido relacionada ao meu amigo Fabiano em redações é a questão da configuração de Estado. E esse é um tema muito importante, justamente nesse momento de pandemia, né? Quem faz o quê, quais são os entes, qual é a organização e como é que a gente chega do Estado brasileiro à cultura do futebol. Professor, como é que a gente vai pensar esse tema, como é que a gente vai trabalhar essa relação e como é que isso pode ser visualizado, né, dentro de uma ótica de conteúdo de prova? Primeiro, quando a gente trabalha com o conceito de Estado, ele está intimamente relacionado ao território. O território abrange todo tipo de conceito na geografia, né? O tema gerador da geografia é o território, ou seja, o objeto de estudo. Dessa maneira, não existe, né, Estado sem território. E quando eu tenho exercício de soberania, poder sobre esse território, eu me torno um país. Olha a evolução. Estado sobre um território, exerço soberania, sou reconhecido pelos demais países, eu me torno, no caso, um país soberano, um país independente. Hoje, por exemplo, o Brasil pode estar lutando para ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, justamente porque ele é reconhecidamente um dos territórios mais importantes dentro do conjunto latino-americano, especialmente na América do Sul, onde nós desenvolvemos esse processo. Diferente do Estado, o governo é transitório, o governo é toda a parte de administração que trabalha com esse Estado. O que eu poderia esperar sobre uma questão dessa, dentro da prova de geografia ou de história? Quem é que está organizando, por exemplo, o combate, no caso, ao coronavírus? Quem é que está desenvolvendo todo o trabalho de saúde? São os entes públicos, né, que são representantes do Estado, o teu médico, o teu professor federal, né, representa o Estado naquele momento daquele atendimento, e o governo é que vai direcionar esses processos. Professor, quais são os tipos de Estados que eu tenho? Eu tenho a monarquia, que ela pode ter o poder centralizado, mais ou menos flexível, que pode ser dado consignadamente, como é o caso da Inglaterra. Na Inglaterra não, porque a rainha não vai morrer, então provavelmente, né, permaneça por muito tempo com ela. Professora, a Inglaterra, como exemplo, já é o país do futebol, que teria vindo para cá as primeiras relações, já chego lá. Depois eu tenho a República, né, com poder distribuído, res publica, cuidado com a coisa pública, né, do grego. Então eu tenho toda essa simbologia. Eu tenho a tirania, a ditadura, mais relacionado hoje a países de extrema esquerda, né, e a democracia, que seria, no caso, o povo no poder. E quando a gente fala do povo, nessa relação de uma república democrática, como nós entendemos o nosso país, para que nós tivéssemos uma unidade nacional, logo no nascimento da república, infelizmente, nós temos o rompimento de uma tradição monárquica, com a representação portuguesa, e entra um governo transitório e militar. Foi o primeiro golpe militar, digamos assim, no Brasil, primeira instauração de um processo, né, que não teve a participação popular, República Velha, e chegamos agora no seguinte fator. Nós já temos um país, o Brasil já tem um território, mas nós não temos uma unidade cultural. E é sobre isso, e a partir desse momento, que eu vou começar a passar literalmente a bola para meus colegas,
porque quando eu voltar eu vou te mostrar como a cultura do futebol, ela se mistura com a história do Estado moderno brasileiro e como ela é representativa para unir a cultura do cidadão brasileiro. Por isso, eu já passo a bola para o meu amigo Alexandre Giacomini, que já traz para nós um processo relacionado ao futebol e à física. Lembrando que a gente não tem bons cobradores de falta, então vou prestar atenção para saber como é que eu posso usar isso, né? Passar para o Jean-Pierre do Grêmio, mais algum jogador do Inter para melhorar a dupla Grenal. Vai lá, Giacomini, são todos teus. Boa noite, então, pessoal. Vamos lá para a física. Enquanto nosso amigo aí, Fabiano, vai projetar a tela, eu vou falar um pouco para vocês da questão do futebol na física, né? Mas, eu preciso da tua tela. Joga ela aí. Aí. É você que vai cobrar esse escanteio, Giacomini. É você que tem que colocar no ar. Aí, perfeito. Tá. Ok, tá aparecendo aí? Ok, pode ir. Para mim tá ótimo. Tá. Posso maximizar aqui também? Pode. Pode maximizar que fica melhor. Se quiser que tiver aquele cantinho ali do lado, fica perfeito. Só clicar na setinha ali do... Assim, melhorou? Barra lateral ali. Muito. Perfeito. Então tá bom. Muito bom. Pessoal, então a ideia é a seguinte, né? Como a nossa temática é o futebol, bom, no futebol a gente, né, analisando o jogo, né, tem muitas coisas de física envolvidas, né? Desde a questão da cinemática dos movimentos, desde do gasto de energia, né? A gente pode explorar as questões da energia mecânica, energia cinética, tem também a questão de forças envolvidas, choques, quantidades de movimento, né? A questão de falar, de gritar, tem energia sonora, tem som. Então, tem várias coisas envolvidas num jogo de futebol que poderiam envolver a física. Mas o nosso foco hoje é a questão do lançamento oblíquo, que é um conteúdo dentro da cinemática, né, da física, e para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês um exercício que é do livro de física, Tópicos de Física, volume 1, ele foi adaptado, esse exercício, em que no futebol a gente percebe muito, né, a bola ela sendo chutada de um determinado ângulo, né, seja quando o goleiro dá um balão, quando o jogador, né, vai cobrar um escanteio, seja numa falta, seja num chute, né, geralmente a bola ela vai tomar uma determinada inclinação em relação ao gramado, e isso a gente vai chamar de lançamento oblíquo. Depois a gente vai ver na próxima fala as características desse lançamento oblíquo, mas por enquanto a gente vai ficar então com esse exercício, que depois na sequência a gente vai resolver passo a passo. Então o exercício diz o seguinte: um jogador de futebol, após driblar o goleiro, encontra-se no ponto P, indicado na figura, e chuta em direção ao meio do gol, como sugere a linha tracejada, com a meta completamente desguarnecida, conforme figuras ao lado. Então, aqui nas figuras a gente tem a vista de cima, né? O jogador aqui, né, no ponto P, pronto, prestes a chutar a bola, nós temos o gol, a distância que separa o jogador ao gol aqui é 8,7 metros, e nós temos aqui a vista lateral desse chute que vai ser dado. Aqui nós temos a altura da trave de 2,44 metros, e o jogador aqui que vai chutar a bola segundo um ângulo de 30 graus. Continuando então aqui. Sabendo que a bola, ao ser chutada, sai com uma velocidade de 72 km por hora, formando um ângulo de 30 graus com o gramado, e que a altura da trave é de 2,44 metros, assine a alternativa correta. O que a gente vai considerar? Nós vamos desprezar a resistência do ar, vamos usar a aceleração da gravidade, sendo 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 30 graus, 0,5, cosseno de 30 graus, 0,87. Então, aqui estão as nossas alternativas para esse problema, para resolver o problema. Então, a alternativa A. O gol ocorreu? O gol não ocorreu, pois a bola passou a 3,50 metros.
O gol não ocorreu, pois a bola passou a 3,75 metros do chão. O gol não ocorreu, pois a bola passou a 3,75 metros da trave. O gol não ocorreu, pois a bola passou a 5,76 metros do chão. Então, com base nesse exercício, né, a gente vai resolver e vai chegar numa dessas alternativas aqui. Então, basicamente, ele chuta a bola a uma velocidade de 72 km por hora, de acordo com o ângulo de 30 graus aqui com o gramado. Essa bola vai percorrer 8,7 metros, nós temos a altura aqui da trave de 2,44 metros, e vamos ver onde é que essa bola passou, se foi para o gol, se passou acima do gol. Então, basicamente, esse é o exercício. Ok, Giacomo. Então, eu passo a bola para o próximo companheiro, que é o professor Anchieta. Nosso amigo Anchieta, que já é calejado de guerra aqui nos nossos mestres. Está contigo, Anchieta. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa ideia aqui. Bom, dando continuidade aí ao tema proposto, né? O Vini, ele fica inventando esses temas aí, mas a gente tem que se adaptar, né? A matemática tem que se adaptar aos temas, né, Vini? Mas vamos lá. Projeta aí, Fabiano. Fazer o quê, né, amigo? Então, o que a gente tem aqui? Uma questão futebol, da SpaceX. Até exercício de matemática pede isso. E cai em prova. Eu achei Aí bacana, Vini. Vamos continuar. Oi? Vamos lá. Pessoal, essa questão caiu na SpaceX. Vamos ver quem é que fez aí. Essa questão caiu na SpaceX 2006 e ela tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando hoje, que é o futebol. Tá? Eu trouxe aqui 3 questões, todas elas com tema de futebol e todas elas de concursos militares. Então vamos a essa questão da SpaceX 2006. Em uma cabine de um estádio de futebol, um computador ele registra todos os lances de uma partida. Em um desses lances, Zaqueu cobrou uma falta, fazendo a bola descrever um arco de parábola contido num plano vertical. Parábola esta simétrica ao eixo, o qual também era vertical. Então, é só mentalizar aí o lançamento da bola e correr por debaixo dessa bola. Então, ela está lá no alto e a gente está correndo por baixo dela e vendo esse movimento de parábola. A bola caiu no chão exatamente 30 metros de onde Zaqueu estava. Durante o trajeto, a bola passou raspando a cabeça do juiz. O juiz, que não interferiu na trajetória da bola, ele tinha 1,76 m de altura e estava ereto, ele estava retinho. E a 8 metros de distância de onde estava o Zaqueu, que quando ele bateu ali o chute, o juiz estava a 8 metros de distância dele. Desse modo, qual foi a altura máxima que a bola atingiu? Bom, para explicar isso aqui para vocês, eu montei um esqueminha, né? Esse esquema que ele está falando aí, né? Então está aqui o esquema. Aqui está o nosso Zaqueu, né? Ele está dando chute, então, na bola. E aí, eu coloquei a bola aqui na origem do sistema. Porque é mais fácil. Vamos lá. Todo problema de prova, que o cara fala de parábola, mas ele não dá um sistema para a gente, a primeira coisa que a gente faz é jogar uma das saídas, no caso, a bola, o chute, em cima do zero, porque facilita o cálculo. É claro que a gente pode deslocar o Zaqueu, pode deslocar o juiz para qualquer ponto do plano cartesiano e para qualquer posição. Mas aí vai ficar muito mais incômodo de resolver o problema. Então é melhor levar o Zaqueu lá para o zero e a partir daquele ponto ali a gente analisar todo o contexto, tá? Então aqui está o nosso juiz, né? Deixa eu pegar aqui o mouse aqui, peraí, voltou. Aqui está o nosso juiz, né? Esse aqui é o juiz. Ele estava ereto e a 8 metros do Zaqueu. Está aqui a distância, 8 metros. E a bola, ela passou raspando na cabeça do juiz, mas não tocou a cabeça dele. Então, esse ponto aqui, a gente pode considerar que é o ponto 8, distância 1,76 altura, que é justamente o ponto coordenadas 8, 1,76. E a bola caiu aqui no pontinho, na distância 30, que seria a distância do Zaqueu até onde a bola caiu. 30 metros, então. O que a gente tem aqui? Bom, deixa eu pegar uma outra cor aqui. A gente tem 2 raízes, 30 é uma raiz, 0 é uma raiz,
tem uma parábola, essa parábola ela tem uma lei F, que a gente precisa descobrir, e ele quer saber qual é a altura máxima que a bola chegou. A altura máxima, visualmente, é essa daqui, e isso aqui corresponde ao x do vértice e corresponde ao y do vértice. Então, na verdade, o que a gente procura é o y do vértice. Se a gente achar o y do vértice, a gente mata a questão. Agora, como é que a gente trabalha isso em matemática? Agora, vamos lá. Agora vem as dicas, né? A dica é o seguinte: quando nós temos as duas raízes, a melhor lei é a lei reduzida. F de x, A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Tendo as duas raízes, pessoal, a melhor lei é a lei reduzida. Porque se a gente utiliza essa lei aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, dá para trabalhar com ela? Dá. Tu vai jogar o ponto 30 lá, tu vai jogar o ponto 0 lá, tu vai jogar o ponto dado lá, vai montar um sistema, tu vai cair num sistema 3x3, vai te dar um trabalho danado, e no final das contas tu vai matar a questão, mas com um pouco de dor. Então, vamos esquecer essa dor e vamos, então, para a forma reduzida, que é quando a gente tem as duas raízes. Então, a gente tem aqui f de x é igual a A, que é o coeficiente dominante, a gente não tem o A, x menos a primeira raiz é o 0, é onde está lá o Zaqueu, vezes x menos a segunda raiz, que é o 30, é onde caiu a bola. Bom, o que está faltando a gente descobrir aqui? O A. Se a gente descobrir o A, a questão praticamente está morta. Bom, como é que a gente vai descobrir o A? Ah, o cara deu aqui, ó, a altura do juiz e a distância dele, tal, e disse que a bola passou raspando. É porque ele deu um ponto 8, 1,76. Ora, 8, 1,76, esse pontinho é um pontinho XY. Então, eu vou trocar no lugar do X o 8 e no lugar do Y 1,76. 1,76, quero saber o A. O X é 8 e o X é 8. Então, a gente tem aqui o 8 menos 30. Observe que a única variável que sobrou aqui foi o A. Descobrindo o A, a questão está quase pronta. Então, agora é cálculo matemático simples, 1,76. Aqui vai dar A vezes 8. 8 menos 30 vai dar menos 22. Como só tem um número negativo aqui, eu vou jogar esse negativo para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar negativo aqui, vou transformar isso aqui numa fração, 1,76 sobre 100. Isso aqui é A, 8 vezes 22. Dica de matemática, não multiplica, né? Eu não sei onde a aluna aprendeu a multiplicar, né? Normalmente perde muito tempo quando multiplica. Vamos dividir aqui por 11, ó, vai dar 2, ó, dividindo por 11. E dividindo 1,76 por 11, vai dar 16. Aí você fala, como é que eu sei que 1,76 dá para dividir por 11? É porque toda vez que você olha para o centro, para o meio do número, e esse número que está, o algarismo que está no meio, ele é a soma dos outros dois, é porque o número dá para dividir por 11. É só por isso. E para dividir por 11 é só cortar o número do meio. Pronto, o algarismo do meio. Tirou ele, já dividiu por 11. Então, guarda esses macetezinhos, que isso cai em prova. Aí sobrou aqui menos 16 sobre 100. Oi? Pode repetir só o macete ali, como é que eu sei que o número é por 11, que eu gostei? Ah, tá, como é é que assim, eu sei que o número pode ser dividido por 11? É assim, Vini. Quando você olha para um número de 3 algarismos, tá? Claro, se tiver mais algarismos, já não dá para fazer assim. Mas um número de 3 algarismos, você quer perceber se ele é divisível por 11, você olha para o algarismo do meio. Se o algarismo do meio for a soma dos outros dois, automaticamente ele é divisível por 11. Para dividir por 11, corta o do meio e o que sobra já é a divisão por 11. É isso. Então, sempre que tu olhar para o meio... Aí, vamos lá, vou continuar. Aí você tem aqui menos 16 sobre 100. Isso é igual a A vezes 8 vezes 2, que sobrou aqui 8 vezes 2, 16. Ora, dividindo por 16 agora, vai sobrar aqui, dividindo aqui por 16, vai sobrar menos 1 sobre 100, porque eu dividi o 16, e aqui vai sobrar o A. Pronto, achou o A. Não precisa dividir menos 1 por 100, né? Deixa o A assim, vamos devolver o A na lei. Então, a nossa lei é f de x é igual a menos 1 sobre 100 vezes, aí no caso a gente tem o nosso x aqui menos 0, que vai dar x, que multiplica x menos 30, e essa agora é a nossa lei completa. Agora a gente tem uma lei para poder ser usada. Bom, como a gente quer descobrir qual é o y do vértice, é preciso achar o x do vértice. É claro, tem uma fórmula matemática para achar o y do vértice sem
achar o X do vértice. Mas é besteira, perde tempo em prova e tal. Vamos procurar o X do vértice. O X do vértice sempre está no meio das duas raízes. Sempre. Então, o X do vértice sempre é meio das duas raízes. Então, nós podemos dizer que ele é média aritmética. Então, o X do vértice, ele é 30 mais 0 dividido por 2. Ele é 15. Então, achou o X do vértice, substitui, porque se eu tenho 15 e quero o Y do vértice, é só substituir na lei. Então, vamos lá. O Y do vértice é o f de x, é o que a gente quer, menos 1 sobre 100, vezes o x, que vale 15, que foi o que a gente descobriu ali, e 15 menos 30. 15 menos 30. Bom, só subindo aqui um pouquinho a tela, para a visualização ficar um pouco melhor. Deixa eu só aqui. Assim tá bom? Aí a gente tem aqui, y do vértice é igual a menos 1 sobre 100. Aqui vai dar 15 vezes menos 15. Ora, negativo aqui e negativo aqui, então é positivo. Então, o y do vértice ele é positivo. E a gente tem 15 vezes 15, 225 sobre 100. Ora, dividir por 100 é uma besteira. Y do vértice é 2,25. Como a gente tem a altura do juiz em metro, então essa resposta também é metro. A bola, ela passou num ponto mais alto dela ali, a 2,25 metros. E isso está na letra A. Pessoal, então, dicas para questões desse tipo. Eu não tenho sistema, para parábola. Coloca o zero como uma das raízes. É a melhor coisa que faz. Eu tenho as duas raízes agora. Então, forma fatorada. Forma fatorada. Quero achar o Y do vértice. Procuro o X do vértice. É isso aí. Muito bom, Anchieta. É isso aí. Viu, Vini? Facilzinho a matemática, né? Muito bem. É um macete dentro do macete, cara. Isso é jogada de mestre, hein? Isso é quase uma lambreta no futebol. Então, agora é contigo, Vini. Está aí a sua... Volta lá, meu amigo. Coloca a segunda tela para mim agora. Vamos lá. Aí a segunda tela. Eu estou chegando no conceito de nação, e aí começa a ficar bom. Pau nela. Amados, quando a gente trabalha com o conceito de nação agora, que está ligado à identidade, à sensação de pertencimento, ou seja, como eu me identifico, aí vem a maestria do futebol. Qual é a maestria do futebol? Na década de 30, a transição, digamos assim, do capitalismo liberal, a falência da crise de 29, que acaba com ele, para o capitalismo monopolista, que vai levar o Estado a estar cada vez mais presente, e aí você tem uma questão de história e geografia, seja pela viés do sistema capitalista ou pela questão histórica do populismo, nós temos a figura de Vargas no Brasil, que vai ser muito semelhante aos grandes ditadores populistas que vão aparecer na Itália como Mussolini, na Alemanha como Hitler. E ele precisa unificar o país agora administrativamente e precisa usar um mote cultural que seja, no caso, receptivo a todos os brasileiros. E observando a própria Europa, a própria Itália, a própria Alemanha, e como eu já citei, a própria Inglaterra, ele olha para o futebol. Então, o futebol começa a se tornar um patrimônio cultural imaginético, ou seja, algo imaterial próprio de todos os brasileiros. E a partir dessa centralidade do futebol, nós teremos uma identidade. E mais do que isso, o futebol vai democratizar, de certa forma, aquela cultura elitizada, e o Fabiano pode falar mais um pouquinho sobre isso, desde as vanguardas europeias, que foi tentada, no caso, em 1922, no caso, pela Semana de Arte Moderna, uma cultura mais brasileira. E o futebol ele vai se prestar, tanto em termos culturais, em termos, no caso, estatais, para desenvolver esse mote que seria a cultura nacional. O futebol teria uma sociedade como a brasileira, uma grande parte formadora de elementos primitivos da sua cultura, e principalmente a representatividade de todo o pangenético brasileiro, porque o futebol foi o primeiro esporte, digamos assim, no Brasil, a quebrar a barreira do preconceito racial, onde eu vou ter jogadores negros que vão se desenvolver, que vão ser, no caso, promovidos a status de heróis nacionais a partir de 38, depois na sequência de Copas, onde o Brasil vai sair dessa relação de país perdedor, ou vai perder essa sombra de vira-lata, que eu falo, que a gente assume como derrotado, como país mais fraco, e a gente vai começar a se projetar internacionalmente graças ao futebol. E esse futebol que vai ser encabeçado por mulatos e negros. E a sociedade vai acabar abraçando essa ideia em torno da relação da bola. Por isso que o futebol vai ser tão importante.
ou seja, ajudou a quebrar as barreiras sociais. Eu começo a ter uma representatividade do negro, do mulato, dentro da cultura nacional a partir do futebol. O futebol faz tudo isso por nós. Ou seja, o futebol torna o sentimento brasileiro uma nação. E é por isso que a gente brinca de norte a sul, né? As primeiras perguntas que a gente faz sempre para um militar, especialmente, e vocês aí, que vão ser oficiais do Exército, o Brasil nunca perdeu numa Olimpíada Militar jogo de futebol. Né? Nós temos uma tradição, então, dentro das Forças Armadas, dentro do oficialato, de nunca termos nenhuma partida de jogos oficiais para outras delegações militares de futebol. Olha, no caso, toda a sombra do passado e essa relação vitoriosa que você vai ter que carregar também. O que eu estou querendo falar agora sobre isso? Nós já saímos do conceito de Estado, eu estou utilizando a ideologia do futebol para construir uma identidade, para dar sensação de pertencimento, e eu estou te mostrando que quando você conversa com alguém de outro estado, de outra relação, a primeira coisa que você pergunta é o que você faz, seu nome, etc., e o time que você torce. Se for corintiano e flamenguista, é importante a gente saber com antecedência para, né, guardar melhor a carteira, né, ter um pouco mais de cuidado, coisas assim. Muito provavelmente, se ele for vascaíno, a gente já tem uma certa, né, simpatia, em primeiro lugar amizade, em segundo lugar o Vasco sempre, então a gente começa a ter uma relação afetiva, né, por essa pessoa, e com todas as outras brincadeiras possíveis que a gente pode fazer, porque na verdade o futebol faz parte da identificação do brasileiro enquanto cidadão, enquanto ser social, enquanto agente, no caso, cultural, e também relacionado ao lugar onde ele carrega seus sentimentos, suas áreas de pertencimento. Hoje eu moro em Fortaleza, mas eu continuo sendo gremista, né, para alegria de alguns, tristeza de outros, ou seja, eu continuo carregando também essa característica. O futebol faz isso, ele auxilia a desenvolver e a sedimentar a cultura nacional e principalmente a centralidade do papel do negro na sociedade. Mas isso fica para a última dica. Volta para o Giacomini, vamos voltar para a física. Vamos cabeceia lá. Aí que eu já levantei a bola para ti, Giacomini. Eu quero saber se a bola vai entrar no gol ou não. Pelo amor de Deus, olha a ansiedade. Vamos lá. Já está na tela. Então, pessoal, dando continuidade, no primeiro momento, então, foi apresentado o exercício, né, que basicamente o nosso jogador lá, ele deu um chute, né, com uma velocidade de 72 km por hora, e essa bola saiu a 30 graus, a uma distância de 8,7 metros do gol, e a nossa goleira aqui, ela tem uma altura de 2,44 metros. Então, será que chutando a essa velocidade e neste ângulo, ele acertou o gol ou passou por cima? Então, para isso, a gente vai utilizar o quê? O conceito, né, do movimento oblíquo, como eu tinha falado anteriormente. Onde é que a gente tem aplicações, então, desse lançamento oblíquo? No próprio futebol, como eu já estou falando aqui para vocês, e é o nosso tema foco da aula de hoje, né? Mas também a gente tem os lançamentos de projéteis, né? Como exemplos também do lançamento oblíquo. Mas, basicamente, o que acontece no lançamento oblíquo? Aqui nessa imagem, se vocês puderem observar, a gente tem, né, a bola realizando essa trajetória parabólica, né, no ar. Então, o que acontece? Se a gente pegar e projetar o movimento da bola, né, tirar uma fotografia, digamos, né, de frente, né, daqui para cá, e observar as posições, as diferentes posições que a bola ocupa ao longo da trajetória feita no ar, o que a gente vai perceber? Que na direção Y, né, olha só a distância entre os pontos aqui da bola, são cada vez menores. Então, na direção Y, a gente vai ter como característica um movimento retilíneo uniformemente variado, que tem como característica básica a aceleração ser constante, nesse caso será a aceleração da gravidade, né? Que no caso a gente pode representar aqui, até eu falo da força-peso, né? A força-peso, ela sempre atua verticalmente para baixo, na direção do centro de massa da Terra. Então, se aqui na direção Y a gente tem um mRV, a aceleração é constante, a velocidade varia, na subida, né?
a velocidade ela vai diminuindo, seria um movimento retardado, e depois na descida seria um movimento acelerado, em que a bola estaria aumentando a sua velocidade. Agora, se eu pegar e olhar aqui no eixo X, né, é como se eu estivesse tirando uma foto de cima para baixo, né? Olha o que acontece com as diferentes posições ocupadas pela bola. Podem perceber que são sempre as mesmas distâncias ocupadas no mesmo intervalo de tempo. Então, significa que no eixo X eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, em que a minha característica básica é a velocidade ser constante. Então, para resolver o nosso exercício, basicamente a gente vai usar para a direção X, já que a gente, né, chegou aqui e mostrou que o lançamento oblíquo ele seria a composição de um movimento na direção Y, MRUV, e um na direção X, que é o MRU. Para o MRU, a gente vai usar a equação lá famosa, né, do Deus vê tudo, né, distância igual a velocidade vezes o tempo, sendo que essa velocidade aqui a gente vai perceber que, na verdade, ela é uma componente aqui da velocidade inicial na direção X, que depois a gente vai explicar melhor como é que funciona. E na direção Y, então, né, como tem um MRUV, a gente vai usar a famosa equação lá do sorvetão, né, que basicamente a gente está substituindo o S por H aqui, né, H é a altura, é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial na direção Y, que vai ser a componente da velocidade na direção Y, vezes o tempo, menos G, que é a aceleração da gravidade, T ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a equação do espaço em função do tempo, né, característica para o MRUV, e aqui a do Deus, vê tudo, distância igual a velocidade vezes o tempo, é a equação horária característica para o MRU. Então, basicamente, para resolver o exercício, eu vou utilizar essas duas equações aqui. Por quê? Porque o movimento, né, o lançamento oblíquo, ele se caracteriza por um movimento, um MRU na direção X, né, horizontal, e um MRUV na direção Y, vertical. Então, agora, passando a bola aí para o nosso colega, segue, então, o baile. Agora o nosso amigo Anchieta vai vir com um prosseguimento da sua questão. Anchieta, qual é o teu time lá no Rio? Ó, tá fechado teu microfone aí. Ficou nervoso. Eu não tenho, Fabiano. Anchieta. Tu tem cara de pó de arroz. Não, eu não sofro. Tá louco. É interessante, né, Vini? Tu sabe por que é pó de arroz? Por que chama o Fluminense daquele pó de arroz? Se eu não me engano, tem toda uma relação também de dificuldade de aceitar um jogador negro, né? Isso. Aí passaram pó de arroz no sujeito. Os jogadores negros dele passavam esse pó de arroz para poder jogar aí, porque eles não aceitavam na época. Vamos lá, Anchieta. Nossa, cultura, viu? A gente aprendeu alguma coisa aqui. Além da matemática, estamos aprendendo outras coisas. Isso aí. Tá aí contigo, Anchieta. Vou começar, tá? Então, pessoal, essa questão, ela caiu na EAR, tá? 2002. E deixa ela aparecer. Bom, essa questão caiu na EAR 2002 e ela diz assim, ó. Um campo de futebol tem 7 entradas, né? Qual é o número de modos desse campo está aberto? O número de modos desse campo está aberto pode ser expresso por... Então, vamos imaginar que tem uma entrada, tá? Então, para esse campo de futebol, isso aqui é uma parede, né, gigante lá, e tem 7 portinhas lá nesse campo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem no cantinho aqui, tá? 7 entradas. Porém, o que acontece com porta, né? A entrada pode estar fechada ou pode estar aberta, né? Vamos imaginar uma portinha só, né? Vamos começar analisando matemática com uma portinha. Ela pode estar aberta, eu vou representar pelo número 1, aberta, e ela pode estar fechada, eu vou representar pelo número 2. Ou seja, a cada portinha, ela tem, então, 2 possibilidades. Então, eu tenho 2 possibilidades para aquela portinha. Ou ela está aberta ou ela está fechada. Vamos pensar com 2 portinhas. Uma só deu isso. Quando a gente tem 2 portinhas, o que acontece com 2? A gente pode ter ela aberta, aliás, aberta
fechada, fechada, aberta, 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 fechada, fechada. Então, 2 portinhas dão 4 possibilidades. Como cada portinha nós temos 2 possibilidades, ou ela está aberta, aliás, fechada, ou ela está aberta, então, se cada portinha está fechada ou aberta, então cada uma tem 2 possibilidades. Se a gente multiplicar 2 vezes 2, a gente vai descobrir 4. Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, são as 4 possibilidades que a gente tem. Se a gente tivesse só 2 portinhas e a gente quisesse que o campo estivesse aberto, a gente tem que excluir a possibilidade delas estarem todas fechadas. Observem que dá 3. Ora, para descobrir esse 3, a gente podia pegar 4 e tirar 1. Então, a gente pode pegar 2 vezes 2 e tirar 1, o que daria 2 ao quadrado, tirando 1, onde esse expoente é a quantidade de portinhas que a gente tem. Eu vou bolar um outro plano aqui, para a gente entender, com 3 portinhas. Então, vamos imaginar que a gente tem 3 portinhas e a gente quer descobrir quais são as possibilidades das 3 portinhas. Vamos começar com a possibilidade delas estarem todas fechadas. Essa não serve para a gente. Agora, se a última estiver aberta, do meio estiver aberta, se a primeira estiver aberta, já está aberto o estádio. Se 2 estiverem abertas, se 2 estiverem abertas, ou se 2 estiverem abertas, também está bom o estádio, está aberto. Ou se as 3 estiverem abertas, acabou. A gente percebe aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Como cada portinha tem 2 possibilidades, e se a gente multiplicar isso aqui vai dar 8, e se a gente tirar aqui não serve para a gente vai descobrir 7. Então, 7 é a quantidade de maneiras que tem de estar aberto um estádio que só tem 3 portas. Bom, percebendo dessa maneira, a lógica vai ser, então, trabalhar com 2 possibilidades para cada portinha. No caso, nós temos 7 portinhas. Multiplicar todas elas. Então, a gente agora vai multiplicar todas elas. Quando a gente multiplica 2 7 vezes, a gente coloca um expoente 7. Como a gente não quer a possibilidade delas estarem fechadas todas ao mesmo tempo, a gente vai excluir, então, uma possibilidade. Essa é a quantidade, então, de maneiras que 7 podem estar abertas. Então, 2 elevado Nosso amigo Anchieta está dando uma travada. Menos 1, e isso a gente encontra na letra B. Então, eu não sei se vocês ouviram aí, está na letra B, não sei se saiu tudo ok. Agora melhorou. Ok? Deu uma travada, Anchieta. Eu acho que uma das portas não é que estivesse fechada. Eu acho que tu não tinha comprado ingresso, deve ser isso. Eles te colocaram para fora. Isso, alguém deu cano. Mas, Fabiano, caiu aí, Fabiano? Não, deu para ouvir, tá tranquilo. Para mim, tu não comprou ingresso e queria entrar no estádio aí, né? Não, Fabiano, mas é só para saber de quantas maneiras pode entrar no estádio. Tu queria entrar com uma outra maneira. Ó, deu uma travada. Vamos lá, vamos dar prosseguimento agora aí ao nosso amigo Vini, com a sua última ideia. Vamos Mas lá, deu para perceber tudo? Última ideia, por gentileza, pode colocar. Deu. Vai lá, Vini. Pronto, meus amados. Chegamos na última parte dessa relação do Estado Nacional com o futebol. O Estado brasileiro, organizado por Vargas. Professor, por que todo mundo sempre fala tão bem de Getúlio Vargas? Né? Se ele era um ditador, um assassino, etc. Meu malvado favorito, por exemplo. Porque Vargas ele teve o papel de organizar o Estado e fazer a transição do Brasil agroexportador para o Brasil industrializado. E uma das suas tendências para organizar o Estado, para organizar a questão da cultura, até mesmo impor o futebol como atividade prática de educação física, ele teve que escolher, no caso, um esporte símbolo nacional escolhido pelo
presidente Vargas era futebol. Preservou os clubes de regatas e obrigado, de certa forma, a trabalhar com futebol. Foi ele que iniciou a instituição Flamengo, né, dentro do futebol nacional. Mas, além disso, vamos pensar assim, digamos que você esteja escrevendo a redação da prova da SpaceX sobre cultura, identidade ou sobre discriminação racial. Leônidas da Silva, Domingos da Guia, o mais conhecido, né, Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé, são todos ídolos negros. A primeira centralidade, representatividade de um negro, né, foi através do futebol, ou seja, eu começo a me representar. E dessa maneira, eu tenho toda uma modificação eclética da sociedade brasileira que descentra, junto com depois a gente vai ter na sequência Bossa Nova, mas nesse momento eu começo a contestar, no caso, a visão europeia e a questão da supervalorização do sobrenome, da relação de consanguinidade na família, porque eu estou tendo uma cultura nacional. Em alguns movimentos eu vou ter antropogeografia cultural, que o Fabiano vai explorar melhor vocês quando estiver trabalhando com literatura, e essa noção de cultura surgindo da fusão do indígena, do africano e do europeu. Se tentou criar o mito da relação dos três povos vivendo em harmonia, até mesmo em alguns discursos, né, da academia militar e do próprio exército, né, o panteão das genealogias nacionais, aquele que agrega de Guararapes, onde eu tenho negro, onde eu tenho índio, onde eu tenho oficial português. Só para lembrar, né, em termos culturais, colônia não tem exército nacional. Então seria muito difícil, de certa forma, a gente entender, né, o surgimento do exército brasileiro enquanto colônia em Guararapes. Mas para que vocês tenham uma ideia de como isso perpassa as instituições, e eu levo até esse momento através do futebol. O senhor está me dizendo, então, que o futebol foi o grande elo cultural que permeou toda a identidade brasileira, né? Muitas vezes, né, violentada, manifestada ou estereotipada, como eu tenho em Lima Barreto, voltando para a literatura, ou como eu tenho alguns arquivos de história da década de 70, ou imortalizado ainda, né, nas crônicas de Nelson Rodrigues, que leva o futebol da rua para o palco. E agora as últimas curiosidades. Você que já jogou futebol, já deve ter ouvido falar em futebol de várzea e assim por diante. O Corinthians e o São Paulo jogavam futebol na várzea do Rio Tietê, ou seja, na área de planície. Futebol amador, daí que vem a questão de relacionar futebol de várzea com amadorismo, com futebol precário. Algo que com certeza você que vai praticar futebol dentro da academia, sendo oficial do Exército, não vai precisar se preocupar, porque você vai estar dentro da elite do futebol militar mundial. Não esquecendo que nós não perdemos, né, disputas de futebol. A gente pode empatar, perder jamais. Essa é a máxima da SpaceX, destacando sempre os alunos de cavalaria, que tem todo o meu carinho, e os meus amados lá de engenharia, que são sofredores da matemática, que amam o Anchieta, né? Assim, os enfrentamentos que eu tenho dentro da SpaceX. Tá bom? Volto agora a bola para o Giacomini. Giacomini, pelo amor de Deus, a bola entrou ou não, cara? Responde para a gente. Que novela essa questão do Giacomini! Agora vai ser a resposta. Vamos lá, então. Giacomini, tá baixo o som. Abaixo? Deve falar mais alto. Só um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Aumentei o volume aqui. Vai Bom, lá, pessoal, então, vamos lá. Então, no primeiro momento, eu apresentei, então, o problema para vocês, né? A questão de se o jogador der o chute lá e a bola sai com uma velocidade de 72 km por hora, né, com um ângulo de 30 graus em relação ao campo, a distância aqui da bola, a goleira, 8,7 metros, a altura da trave, 2,44 metros. No segundo momento, eu falei para vocês das características do lançamento oblíquo. Basicamente, na direção Y, a gente tem o MRUV, e na direção X, a gente tem o MRU. Então, a gente vai usar essas equações aqui que eu tinha falado anteriormente para vocês. E, finalmente, então, para a resolução do exercício, para a gente descobrir, né, aonde que a bola vai passar aqui, acima da trave, ou se vai entrar no gol, a gente tem que descobrir, então, a altura que a bola vai alcançar quando chega nessa linha reta aqui com a trave. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Em primeiro lugar, a gente vai pegar aquela velocidade inicial, que era de 72 km por hora,
que quilômetros por hora não é sistema internacional, o sistema internacional é metros por segundo, então a gente divide por 3,6, 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então a gente vai usar esse valor aqui. Mas eu não vou simplesmente usar os 20 metros por segundo, porque a minha velocidade ela tem uma certa inclinação em relação à horizontal. Então a gente vai ter que decompor a velocidade numa componente na direção horizontal, na direção X, e outra componente na direção Y. Como é que a gente faz isso daqui? Então, aqui estão a forma, né, usando as componentes. A componente na direção X, que eu estou chamando aqui de VOX, vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, que no caso, o cosseno do ângulo são 30 graus. A velocidade inicial, então, no sistema internacional é 20 metros por segundo, vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,87, 20 vezes 0,87, nós vamos ter uma velocidade de 17,4 metros por segundo. Essa é a componente na direção X. Já a componente na direção Y, a gente vai usar a VOY, seno de 30 graus, o VOY 20 metros por segundo, o seno de 30 graus é 1/2, né, 0,5, então 20 vezes 0,5, 10 metros por segundo. Então 10 metros por segundo vai ser a componente da velocidade aqui na direção Y. Vamos agora, na sequência, calcular o tempo, porque para a gente calcular a altura que a bola leva lá, né, para alcançar a trave, nós precisamos encontrar o tempo. E de onde é que a gente vai tirar o tempo? A gente vai tirar, como eu falei para vocês, na direção X, né, a gente tem como característica um MRU, movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante. Então, a gente vai usar essa famosa equação lá do Deus vê tudo, distância, velocidade, a componente da velocidade na direção X, vezes o tempo. A distância, né, a distância que a bola lá saiu do pé do jogador até o pé da trave, que é, no caso, 8,7 metros. A velocidade inicial na direção X, a componente da velocidade inicial na direção X, nós calculamos aqui 17,4 vezes o tempo. Então, passando o 17,4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo 8,7 dividido por 17,4, isso aqui vai dar 0,5 segundos, né? Meio segundo. Com este tempo, né, que foi o tempo que a bola levou para sair lá da onde o jogador chutou até, né, a altura lá da trave, né, onde ele vai alcançar a trave, com esse tempo nós vamos substituir aqui na equação horária característica do MRUV, né, na direção Y, que é a altura igual a velocidade inicial na direção Y vezes o tempo, menos GT ao quadrado dividido por 2. Aqui a altura inicial, né, como a bola partiu inicialmente lá do solo, a gente considerou 0. Então, por isso que lá a altura inicial foi embora. Então, a velocidade inicial na direção Y, que a gente calculou aqui, 10 metros por segundo, vezes o tempo que a gente encontrou aqui, 1/2, metade, né? 10 vezes 1/2 vai dar 5. A gravidade é 10, o tempo 1/2 ao quadrado, dividido por 2. Então, 1/2 ao quadrado aqui dá 1/4. 1/4 vezes 10, né, vai dar 2,5, dividido por 2, a metade aqui, 1,25. Então, 5 menos 1,25, a gente vai encontrar uma altura de 3,75 metros. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que se a altura do gol era 2,44 metros, a altura da trave, e calculando a altura que a bola alcançou a partir de uma velocidade inicial de 72 km por hora, que eu transformei, calculei as suas componentes na direção X e Y, e resolvendo aqui, né, eu encontrei uma altura de 3,75 metros. Então, significa o quê? Significa que o cara não fez o gol. O cara errou. O cara é ruim. Tem que mandar embora. Não calculou direito a trajetória da bola, a velocidade. Não saber física impede de ganhar o campeonato, então. Com certeza. É verdade.
O cara, antes de chutar, ele não sentou e calculou. Sim. Por incrível que pareça, com essa velocidade inicial, né, e nesse tempo e nessa distância, passou por cima do gol, então, infelizmente. Manda o cara embora. O cara, em vez de parar, calcular, né, chutar. Final de campeonato, né? Aí o cara faz isso. 2 minutos ali dos 45 do segundo tempo, a mais ali, ele faz isso. Sem o goleiro, né? Com o gol livre, consegue fazer isso. Sozinho, né? Mas já aconteceu até em chutes de cavadinha, né? Que é bem característico também de um lançamento oblíquo. O carinha lá tentar dar a cavadinha e acabar chutando por cima do gol também, né? Ou fraquinho para que o goleiro... Às vezes o goleiro não escolher um canto e ficar no meio. Então temos aí a aplicação do lançamento oblíquo no futebol. Bem legal. Né? Física é uma maravilha. Viu, Vini? Tem bastante aplicação no dia a dia. A tua última dica, Anchieta, vai ter gol ou não? Tem outra aqui. Não, a minha é sobre campo de futebol. Vamos lá. Só passar o cara foi no cartório para batizar o filho, né? E chegou lá e disse assim, eu queria batizar ele de Edson. Aí o cara disse assim, pô, mas Edson, sim, mas seu filho já nasceu? Não, ainda vai nascer. Aí depois que nasceu o filho, voltou lá e disse, no mesmo cartório, né? Não, eu queria batizar ele. Tá, mas qual é o nome? Não era Edson? Ele, não, agora é Pelé. Edson era antes do nascimento. Que piada ruim! Anchieta, salva nós aí. Você, como humorista, é um excelente professor de redação, tá? Em português, é verdade. Vai lá, Anchieta, tá contigo. Tá, essa questão caiu na SpaceX aí em 2011. Aí, Vini, eu começo a acreditar que o que tu falou aí sobre o futebol militar, aquela coisa, é uma verdade, viu? Aí, outra questão da SpaceX também sobre futebol, cara. Os caras gostam. Vamos lá. SpaceX 2011. Num estádio de futebol em forma de elipse. Então, a elipse, a gente percebe ela aqui, né? Deixa eu mostrar, deixa eu pegar uma cor aqui. Tá? Essa é a elipse. Estou desenhando uma elipse aqui, que vai ficar na cor vermelha. Essa é a elipse. Ficou um pouquinho fora, mas essa é a ideia que ele está falando. Um estádio de futebol em forma de elipse. O gramado é o retângulo MNPQ. Então, deixa eu montar aqui um retângulo, só de outra cor, para a gente... Deixa eu colocar verde, né? Para a gente entender aqui devagarinho o desenho. Está aqui em verde o danado do gramado, né? Inscrito na cônica. Inscrito é porque todos os vértices do retângulo tocam a cônica, e a cônica é a elipse. É um outro nome para elipse, hipérbole, parábola, é cônica. É uma cônica. Cônica porque vem do cone, né? Mas eu não vou explicar isso agora, não. Outra hora eu explico. Conforme mostra a figura. Escolhendo o sistema de coordenadas cartesianas, indicado e tomando metro como unidade, a elipse é descrita por essa lei. Bom, então, ele já diz que a lei da elipse, que é essa que está em vermelho, é x² sobre 36² mais y² sobre 60² e isso é igual a 1. Pessoal, essa lei que ele acabou de passar para a gente é a equação reduzida da elipse. Toda elipse tem como equação reduzida x² sobre a² ou b² mais y² sobre b² ou a, isso é igual a 1. Esses dois camaradinhas aqui, eles podem trocar de posição, tá? Sem problema nenhum. Bom, o que a gente tem que entender da reduzida antes de a gente voltar lá no problema? É que esse a² é o maior número. E esse b² ele é o menor número. Quando a gente olha na parte de baixo, a gente vai olhar dois números. Um é maior do que o outro. Mas o maior é o a². Isso a gente tem que guardar. E o menor é o b². Olhando aqui na nossa equação reduzida da elipse, esse aqui vai ser o b², que pode estar desse lado, não tem problema nenhum. E esse aqui vai ser o a². Isso é importante. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente olha para a elipse, que está na cor vermelha, essa distância aqui, ó, essa distância que vai dar origem
até o vértice da elipse, essa distância aqui maior, ela é distância A. A distância B é essa distância que sai do centro e toca o vértice da elipse aqui, que é a distância menor. Essa é a distância B. Então, se eu quiser descobrir qual é o tamanho de A, é só eu olhar aqui para o 60 ao quadrado, colocar ele aqui, e eu descubro que o A é 60. Ou seja, esse A que está aqui vale 60. Se eu quiser descobrir o B, eu igualo, e é bem simples assim mesmo. É mais reconhecimento, não é nem cálculo. Eu pego o B ao quadrado e descubro que o B é 36. Então, essa distância aqui é 36, só por curiosidade, tá? Bom, vamos continuar aqui. Sabe-se também que os focos da elipse estão situados no lado do retângulo. Os focos, deixa eu pegar uma outra cor aqui, a gente percebe o foco aqui. Esse pontinho que eu estou colocando aqui é um foco. E esse pontinho que eu estou colocando aqui é outro foco, né? Então, por exemplo, o Sol, né, ele tem esse movimento, né? A gente tem os focos, a Terra, né? Ela gira ali e tem um movimento elíptico, né? E o Sol, ele fica nos focos, né? Essa ideia em um dos focos, na verdade. Então, foco é isso aqui, é uma posição tal que é bem marcante na elipse, porque ele é o formador da elipse, o foco. Também por teoria, eu não vou explicar agora, porque ficaria muito extenso. E assim, ele quer saber qual é a distância das retas MN até PQ. Ora, MN está aqui, né? Deixa eu colocar ela mais bonitinha, MN está aqui, e PQ está aqui. Ele quer saber qual é a distância entre essas duas retas aqui. Então, veja bem, a distância da origem aqui do sistema até o foco, essa distância aqui, a gente vai chamar de C. Essa outra distância aqui é também C. Então, a gente tem duas vezes essa distância C aparecendo. Então, vamos chamar de 2C o que ele quer. Agora, como é que a gente descobre esse C? Bom, pessoal, é bem simples, muito simples. Quando a gente tem uma elipse, é válido essa lei aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, é válido isso. Ora, eu já tenho A ao quadrado, eu já tenho B ao quadrado, e eu vou descobrir o C ao quadrado aqui, eu vou descobrir o C usando C ao quadrado. Quem é o A ao quadrado? 60 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? Está aqui, ó, é 36 ao quadrado. 36 ao quadrado. Quem é o C ao quadrado? Quem é o C? Agora é só calcular. Bom, a gente caiu aqui num teorema pitagórico, Pitágoras, né? E aí, o macete que eu passo para vocês aqui, para resolver isso, não é desenvolver. Aluno adora desenvolver as coisas, né? Então, o esquema aqui é o seguinte, vou dar um bisuzinho aqui bem legal. Todo mundo sabe que o triângulo retângulo pitagórico, esse triângulo aqui, deixa eu puxar mais ou menos aqui, que tem cateto 3, cateto 4 e cateto 5, é usado até por pedreiro, né? Pedreiro usa esse triângulo aí para poder fazer os ângulos ali de 90 graus. 3, 4, 5. Você tem um triângulo retângulo pitagórico, que é 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, mas é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso é um triângulo retângulo pitagórico. São infinitos os triângulos retângulos pitagóricos, mas esse cai muito em prova. Então, eu acho que é um que a gente tem que dominar. 3, 4 de cateto, 5 de hipotenusa. Aí, da onde que eu vou arrancar essas ideias aqui? Veja bem que legal. Se você pegar o 60 e dividir o 60 por 6, e pegar o 36 e dividir por 6, e pegar o C e dividir por 6, você não altera o resultado do cálculo. Isso é fantástico, porque aí tu não faz cálculo. Tu vai fazer de cabeça isso aqui. Eu estou montando aqui para entender. 60 por 6 vai dar 10, 36 por 6 vai dar 6, e C por 6 vai dar C por 6. Aí é que não pode jogar o 6 fora. Aí tu olha o 10, o 6, tu fala assim, vou dividir por 2. Então vou pegar o 10, vou dividir por 2. Eu posso dividir e multiplicar por quem eu quiser. Essa mágica aqui, ó. E aí aqui, ó, C por 6, eu tenho que dividir por 2, vai multiplicar por meio, vai dar C sobre 12 ao quadrado. Essa mágica aqui, pessoal, para quem está assistindo, vocês não vão achar isso, né? Vocês vão achar isso aqui. Porque não tem em lugar nenhum essas mágicas de Pitágoras, né? Agora, olha o que aconteceu aqui. Olha que bonito que ficou. Eu tenho aqui o 5, que é a hipotenusa. Ora, 5 é a hipotenusa. 5 era a hipotenusa aqui, ó. Eu tenho 3, que é o cateto. Eu tenho 3 aqui, que é o cateto, ó.
E agora eu tenho C sobre 12, que só pode ser 4. C sobre 12 é 4. Então, eu vou pegar C sobre 12, vou igualar a 4, e o C vale 48, porque é só multiplicar. Agora, veja bem, eu quero 2C, para descobrir a distância entre essas duas retas. Eu tenho C. Ora, se eu quero 2C, eu multiplico por 2 e multiplico por 2. Então, 2C vale 96, e 96 a gente encontra na letra E. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo jogo. Esse é o cara. Que Até cachorro, o próximo Vini. jogo. Acabou com o jogo. Pegou a bola e disse assim, acabou agora. Fechou o campinho. Pessoal, Legal. Isso me dá uma ideia de um flamenguista, viu? Pegou a bola, saiu. A bola é minha, acabou o jogo. Estou perdendo. Mas Pessoal, é bonito, né? Física é bonito. Geografia é uma coisa maravilhosa. Eu vou te falar, né? É uma pena que a gente aprende a estudar depois que a gente fica velho, né? É uma pena. Pessoal, agradecemos a presença. Nesse sentido, eu costumo brincar com os alunos, é importante que eles percebam duas coisas. Primeiro, que eu não preciso saber toda a matemática, toda a física, toda a geografia, nem todo o português, graças a Deus, para passar numa prova. Isso é importante lembrar. E que, infelizmente, a gente aprende separado para depois ver a beleza junto. Né? Porque a beleza está no todo. Se a gente conseguisse entender a matemática dentro da física, a física dentro da geografia, a geografia dentro do português, estudar seria muito, muito mais prazeroso. Sabe as palavras, Anchieta. Obrigado por nos lembrar disso. Valeu, Vini. Os professores, o Giacomini, o Vini, a Anchieta. Estamos encerrando aí o nosso sextou. Até a semana que vem. A semana que vem nós vamos trabalhar histórias em quadrinhos. Estará aqui comigo o professor Gasguito, o professor Serafim. Nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos aí, e na outra semana nós já estamos vendo aí para falar sobre música. Aí a Química quer falar sobre música, aí nós vamos ver quem mais vai querer participar aí. Muito obrigado aos professores do grupo aí. Não se esqueçam, se inscrevam nos nossos canais, entrem no grupo dos nossos mestres dos concursos no Facebook, Instagram e WhatsApp. Sempre material novo, postando dicas aí todos os dias, e com algumas aulas aí na terça-feira, eu, o professor Anchieta, falando sobre matemática e português, e na sexta-feira o sextou dos professores do grupo aí, como chama um amigo aí para assistir. O nosso amigo Anchieta aí, bonitão, deixa o seu recado final aí. Lembre que todo esse trabalho é voluntário. Se você puder abençoar mais pessoas, traga para o nosso grupo, tá? Apresente a um amigo, uma pessoa que você queira bem. Faça diferença na vida dela. Boa sexta-feira, bom final de semana. É isso aí, Vini. Complementando, né? Também deixo essa mensagem que esse trabalho é feito com muito carinho por todos nós, e eu acho que cada dia mais a gente está vivenciando isso e achando cada vez mais bacana. A gente começa sem saber muito como é que vai ser, e depois a gente percebe que é uma grande coisa, né? Que realmente trabalhar com uma equipe dessa e levando para todos, né, esse tipo de conhecimento nos faz muito bem. A gente é agradecido por isso. Então, deixo aqui para vocês que estão assistindo, que tragam mais colegas e deem a oportunidade para eles aprenderem coisas com essa equipe, que realmente é uma equipe de primeiro nível. Tá? Até mais. Giacomo, obrigado pela presença. Nosso Giacomo debutou hoje, né? No grupo. Isso aí, hein? Mas foi muito bem aí. Um abraço para todos aí, pessoal. Um abraço para todos. Valeu aí, equipe nota 10. E essa gurizada aí, vamos estudar, né? Vamos estudar que a gente vai alcançar os objetivos. Fica esse recado aí para o pessoal. Um beijão a todos aí, até a próxima semana. Valeu!